Nós vamos passar para a primeira mesa, em que serão discutidos os tribunais de Nuremberg e de Tóquio. Sobre o Tribunal de Nuremberg, vai falar o professor Carlos Augusto Canedo, a quem eu agradeço muitíssimo, né? Junto com o professor Aziz e comigo, está na organização desse volume. Ele é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas, professor associado da Universidade Federal de Minas e procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Ele falará, então, sobre Nuremberg. A professora Renata Mantovani de Lima, a quem também agradeço muitíssimo, vai falar sobre o Tribunal de Tóquio. Ela leciona no UFMG, é professora visitante do Centro de Direito Internacional, também lá em Belo Horizonte. Então, por favor. Quero, em primeiro lugar, dizer do meu prazer, agradecer muito o convite do professor Salem para estar aqui nessa casa. Todos nós conhecemos a tradição da FGV, de seriedade, do seu corpo docente, do seu corpo discente, de modo que é sempre uma honra, é a primeira vez que eu venho aqui. Mas lá em Minas, claro, conhecemos as tradições dessa casa. É um prazer, realmente uma honra muito grande estar aqui, professor. Agradeço muito o convite. Quero também cumprimentar meus colegas, né, de trabalho hoje. Primeiro, a minha amiga, a professora Renata, a professora Elisane, o professor Henrique, meu amigo Aziz. Quero cumprimentar aqui professores, alunos dessa casa, professores da casa, de outros centros acadêmicos, alunos daqui, de outros centros acadêmicos. Agradecer também aquelas que deram suporte para ou que estão dando suporte para esse encontro, pessoal técnico. Muito obrigado a todos. Eu vou procurar ser breve, até porque muita gente vai falar e parece que a ideia é um pouco também abrir um pouco o debate, né, professor? Portanto, é importante, enfim, vou procurar ser o mais breve possível, o que não é nada fácil, levando-se em conta, o professor Salem já deu aqui, né, já levantou um monte de questões a respeito dessa problemática de jurisdição criminal internacional. Portanto, claro que nem de longe eu vou me aventurar a respondê-las. Eu procurei no meu texto, eu fiquei encarregado do Tribunal de Nuremberg, tecnicamente Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. A mãe de todos os tribunais, ou o pai de todos os tribunais, talvez o padrasto de todos os tribunais, ou a madrasta de todos os tribunais. Enfim, no meu texto, até alguma coisa que o professor Salem levantou, eu procurei abordar. Enfim, vou tentar aqui, de uma maneira muito ampla, tocar em alguns pontos. Em primeiro lugar, aí eu pedindo, já fazendo uma meia-culpa aqui, pedindo perdão muito especificamente aos colegas professores que já tiveram acesso ao texto, né? É claro, o texto tem algumas falhas aqui. Enfim, eu vou ter que fazer uma revisão, tem algumas falhas formais, mas eu até confesso que nem me preocupei muito quando eu escrevi. Foi um texto que eu escrevi até de uma maneira muito livre, assim, procurei fugir um pouco de uma linguagem acadêmica mais pesada. Foi um texto escrito assim, de uma jorrada assim, bem livre mesmo, sem muita preocupação de fazer. Não sei se os colegas que leram tiveram essa sensação, mas foi um texto bem escrito à medida que as ideias vinham, eu ia colocando sem aquela preocupação de ter uma linguagem mais acadêmica, formal. Também, né, eu não sei aqui o conhecimento
das pessoas sobre o Tribunal de Nuremberg, certamente de nome todos conhecem. Tem uma literatura abundante de tribunal. Quando eu comecei a pegar a literatura, eu falei assim, mas peraí, não vai dar. Se eu começar a ficar lendo isso tudo, lá na universidade que eu dou aula, da UFMG, tem inclusive a cópia das atas, um negócio enorme, lá embaixo, numa seção, uma boa parte da cópia, lá embaixo, na parte lá de livros raros, não pode nem tirar de lá, quem quiser consultar tem que ficar lá embaixo comendo poeira, num porão, assim, um negócio não muito... Cheguei a ir lá, começar a ler aquilo, mas em um determinado momento eu comecei a achar que se eu fosse me preocupar em acumular literatura, eu realmente não ia nem dar conta do texto, porque é um volume de literatura sobre Nuremberg, é uma coisa enorme, inclusive as atas, que é um negócio... Enfim, e resolvi meio mudar, pegar uma literatura menor, trabalhar um pouco com o que eu pensava, não ficar tão preso a autores o tempo todo, porque, enfim, tem muita literatura, tem muita coisa no Nuremberg, talvez de todos os tribunais aqui, até se mais escreveu, até porque é o mais antigo aí de todos, então tem assim, quem for fazer pesquisa, aí tem os livros dos próprios juízes que escreveram, todos eles escreveram as experiências pessoais, algum eu até tinha os livros, outros eu não tinha, enfim, resolvi, então eu acho que o primeiro problema de escrever sobre Nuremberg é uma quantidade enorme de literatura que, em algum momento, em vez de ajudar, atrapalha. Quando você tem coisa demais sobre uma coisa, acaba atrapalhando. Você começa a não saber exatamente o que você vai consultar. Enfim. De uma maneira, outra, antes de eu começar a falar um pouco o que eu escrevi, eu fiquei com a impressão, até comentei com o professor Aziz, o professor Salem agora, entrando aqui, que dos textos que os colegas escreveram e que serão debatidos aqui, eu fiquei com a impressão de que eu sou o mais pessimista dessa história toda. Eu e o professor Salem depois. Fiquei com a impressão de que eu sou, não sei se ele vai compartilhar isso, mas que eu sou aquele assim que menos acredita na coisa. Fiquei até me sentindo até um pouco culpado com isso. Falei, gente, será que eu estou muito amargo, pessimista? Enfim, eu, na verdade, sou professor de Direito Penal, é a minha formação, vamos dizer, de vida, eu sou professor de Direito Penal, e talvez porque eu tenha ficado com o Nuremberg, os penalistas, em particular, têm uma visão assim, absolutamente... Nuremberg, para nós, é um negócio absurdo, completamente. Para um penalista, eu até tenho uma visão, até, em alguns momentos, benevolente do tribunal. Mas meus colegas, você está dizendo Nuremberg, pelo amor de Deus, o tribunal... Como é que você está perdendo seu tempo com isso? Aqui não é uma palhaçada, não sei o quê. Enfim, era mais ou menos a resposta que meus colegas do direito penal, não o pessoal do internacional, o pessoal do penal falava, mas você ainda perde tempo estudando Nuremberg, aquilo é uma maior farsa da história, aquilo é uma brincadeira, tal. Enfim, não tem princípio, não tem legalidade, não tem nada. Aqueles inventaram lá, criaram umas leis, enforcaram todo mundo e pronto. Bom, seja como for, me parece que são essas algumas das primeiras dificuldades que eu tive e que responde um pouco por um certo pessimismo, que depois, quando a gente... Enfim, o texto for divulgado mais amplamente, talvez isso fique um pouco mais claro. Mas pode ser impressão minha também, vamos ver o que os colegas vão falar. Bom, mas, muito resumidamente, que 2 minutinhos, porque, para quem, enfim, já ouviu falar de Tribunal de Nuremberg, mas já ouviu falar só, não tem assim, muita ideia do que foi, bem resumidamente, o Tribunal de Nuremberg foi aquele tribunal, na verdade, outros tribunais menores, o que ficou conhecido como Tribunal de Nuremberg, o Tribunalzão de Nuremberg, foi o que julgou alguns dos principais líderes da Alemanha, que tinha acabado de perder a guerra, alguns dos principais líderes políticos, militares, empresariais da Alemanha recém-derrotada da Segunda Guerra Mundial,
paralelamente a esse grande tribunal, que foi o tribunal, enfim, que virou... Enfim, o Churchill não queria, não estava muito animado com esse tribunal, porque ele estava com medo de virar show trial, e olha que naquela época, né, não tinha internet, não tinha transmissão de televisão, não tinha nada, e ele já estava com medo de virar um grande espetáculo. O Stalin queria o tribunal, porque ele já estava acostumado a fazer tribunais de grande espetáculo lá na União Soviética, né? Ele fez aqueles julgamentos dos anos 30, né? Espetaculares, onde ele, enfim, eliminou, né, boa parte daqueles inimigos e amigos que ele julgava que pudesse... Então, o Stalin até queria o tribunal, e quem não queria era o Churchill, num primeiro momento. Mas, enfim, esse tribunal acabou, de alguma maneira, ofuscando uma série de julgamentos que foi feito na própria Alemanha, de escalões inferiores, militares aí já de média patente, juízes, promotores, enfim, uma série de réus. Mas o que ficou para a história, ou pelo menos ficou para como grande tribunal pós-guerra, junto com o de Tóquio. O de Tóquio, de alguma maneira, foi um pouco ofuscado, inclusive por Nuremberg, porque era Alemanha e tal. Foi esse tribunal. Então, se julgou, foram 22 réus, generais, almirantes, ministros, líderes do Partido Nacional Socialista, o partido do Hitler, enfim. Esses julgamentos ocorreram na cidade de Nuremberg, tinha todo um simbolismo da escolha da cidade. Nuremberg, primeiro, as leis raciais do Hitler, as primeiras leis raciais de 1935 foram promulgadas em Nuremberg, e Nuremberg tinha aqueles espetáculos, aquelas grandes manifestações nazistas, que eu até coloco no texto um pouco, que a gente vê até hoje, impressionante, assim, um negócio grandioso, né? Enfim. Bom, então, se alguém... Muito resumidamente, a ideia era julgar esses chamados grandes criminosos de guerra. Que eram grandes criminosos de guerra mesmo, sem nenhuma dúvida, a maioria deles, pelo menos. Mas que, claro que era um tribunal que tinha um problema, uma contradição de saída, de largada, que meio insolúvel, né? Que era um tribunal de vencedores julgando vencidos, e isso, de partida, já complicava tudo. Né? Alguma coisa... O Nuremberg tem um problema de raiz que já começa comprometendo praticamente o tribunal inteiro. Né? O tribunal composto por juízes das chamadas 4 potências vencedoras, né? Os Estados Unidos, a União Soviética, a França, a Inglaterra. A França não foi propriamente uma potência vencedora, acabou sendo, né? Mas, enfim, a França perdeu a guerra, né? Depois foi, enfim, resgatada, né? Mas é outra história. E eram, assim, basicamente, eram todos criminosos de guerra mesmo. Isso aí ninguém discute. Agora, o que eu tento colocar no trabalho é que, afinal de que, bom, eu tento colocar uma série de problemas que o tribunal me parece, mas tentando, assim, muito resumidamente, acho que ele começa com esse problema de raiz. Ele é um tribunal de vencedores julgando vencidos. Quando o Churchill, enfim, resistiu ao tribunal e propunha outro tipo de solução, vamos dizer assim, mais expeditiva, digamos assim. O Stalin chamaria de métodos administrativos. Enfim, os americanos bateram o pé com aquele discurso, com aquele discurso que me parece sempre permeou a política externa americana de uma maneira um tanto contraditória. Né? Qual foi o discurso dos Estados Unidos? Não, se nós colocarmos o pessoal do paredão e fuzilarmos sumariamente,
nós estaríamos nos colocando no lugar como eles. Porque se eles tivessem vencido, era isso que eles iriam fazer. Nos colocar no paredão e fuzilar sumariamente. Mas nós somos os americanos, afinal de contas, né? Nós somos um povo escolhido por Deus, diferenciado, né? Enfim, um povo que, enfim, especial, né? É um povo que... O Obama falou isso outro dia, né? Não tem muito tempo que ele voltou a insistir nisso. E a gente, nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer um tribunal, vamos julgar, nós não vamos sair fuzilando sumariamente. Nuremberg foi, então, fundamentalmente uma criação americana, na qual, num segundo momento, a Inglaterra acabou cedendo, a União Soviética, enfim, o Stalin não achava ruim a ideia, não sei exatamente, para mim ele estava pensando em alguma coisa, para a época, alguma coisa de show trial, assim, mais ou menos da época, ele gostava de fazer. E a França, bom, a França foi resgatada mesmo, não tinha muito o que falar, não. Para a França era até uma vantagem, que foi dado um status de potência, né, a ela que, rigorosamente falando, ela tinha perdido, mas, enfim, para a França, ela acabou, né, simbolicamente readquirindo um status de potência ao sentar ali. Muito bem. Eu trabalho um pouco a ideia, né, do texto, assim, né, um texto, enfim, falo de um monte de coisa, não vai dar para a gente, talvez, nos debates, né, o professor Salles vai fazer os comentários também. Eu começo tratando um pouco a ideia, né, de que eu tento trabalhar um pouco com uma ideia de que prevaleceu uma determinada narrativa em Nuremberg. Prevaleceu uma determinada narrativa porque, evidentemente, essa narrativa foi estabelecida por quem venceu a guerra. Eu coloco, e acho ainda bem que os aliados venceram a guerra, né? Ainda bem, mas que essa narrativa trabalha um pouco com a ideia de que havia o bem, havia o mal. O bem era representado pelos aliados, pelos americanos, que atravessaram o oceano para libertar a Europa, para lutar pela liberdade, e que o mal era o nazismo, etc. Às vezes era o mal mesmo, ninguém está discutindo isso. Então, apenas dizemos que a narrativa é meio dicotômica, meio mocinhos e bandidos, lutadores pela liberdade versus ditadores genocidas, que eu acho que o Tribunal Internacional, em geral, tende a cair um pouco nesse tipo de coisa. Acaba sendo uma espécie de um momento em que o bem julga o mal. E acaba dificultando um pouco o entendimento de certas complexidades, né? Seja como for, acho que uma determinada narrativa prevaleceu. Essa. Bom, Nuremberg, falar de Nuremberg me parece ter um problema também, que é a distância do tempo. Né? Nuremberg parece não, né? Porque se a gente fala de Líbano, Iugoslávia, Tóquio também é um problema, né? O Ruanda, bom, Serra Leoa, Camboja, está acontecendo, são tribunais que estão aí. Né? Ao passo que em Nuremberg você tem uma distância do tempo, parece uma reminiscência de outro tempo. Né? Você está trabalhando muito mais quase como um historiador do que alguém que está analisando um tribunal. Mas eu acho que Nuremberg é interessante porque ele levanta um pouco essas questões. Questões no texto eu levanto aqui a questão de para que punir, afinal de contas, por que eles foram punidos? Para que serve essa pena? Serve para prevenir outros crimes? Serve para redimir os criminosos, para ressocializá-los? O conselheiro fala no texto dele, levanta um pouco essas questões. Essa é uma parte que eu tentei me basear muito no texto que o professor Salles mandou. Enfim, apesar da distância, do tempo, acho que Nuremberg ainda é muito útil para discutir essas questões
que o professor levantou aí. E é interessante, para finalizar, depois a gente abre para o debate, que, embora, bom, Nuremberg, Tribunal de 1945, 1946, ou seja, 60 anos, mais de 60 anos, de alguma maneira, hoje, eu tenho sentido que um certo resgate disso, não só por causa dos tribunais internacionais atuais, o ICC, todos esses, mas que, de alguma maneira, resgatam o Nuremberg, estão sempre falando, etc. Mas até, como eu estava comentando antes aqui, os chamados princípios de Nuremberg, a ideia de que crimes contra a humanidade, crimes de guerra não são tolerados, são ius cogens, são regras de ius cogens, etc. Eu não me convenço que possam ser regras de ius cogens, tudo bem, mas que isso foi formado lá em Nuremberg, eu não me convenço, não acho que saiu de Nuremberg isso não. Mas seja como for, eu tenho visto até trabalhos que estão discutindo a questão da punição de crimes praticados aqui no Brasil, por exemplo, os crimes praticados pelos militares durante a ditadura militar, etc., que estão tentando, né, resgatar a ideia de que esses crimes internacionais são imprescritíveis, são ius cogens, erga omnes, não sei o quê. Isso vem lá de Nuremberg, e que foi Nuremberg que inaugurou isso, e que hoje nós vamos punir os militares porque são crimes. Enfim, eu tenho visto trabalhos acadêmicos discutindo questões até de punição, de justiça de transição, essa coisa toda, resgatando um pouco a Nuremberg. Então, não parece também uma coisa... no primeiro momento é só história, mas acho que não. E, para fechar, para tentar colocar a minha posição aqui um pouco mais claramente a respeito de algumas questões que foram levantadas aqui. Eu me posiciono no sentido de que Tribunal Internacional Penal não está, eu me aproximo mais da Hannah Arendt, não está criado para estabelecer verdade histórica nenhuma, está estabelecido, se vamos criar Tribunal Internacional, é para julgar de acordo com provas. Não acredito que o rule of law, que o devido processo legal que nós estamos acostumados, que possa funcionar plenamente no Tribunal Internacional. E acho que o Tribunal Internacional Penal não pode ser criado para estabelecer verdades. Não tem verdade. Tem uma narrativa que prevalece por uma série de coisas, eu discuto um pouco aqui, e o máximo que a gente pode fazer é punir pessoas que cometeram determinados crimes, se você provar que elas cometeram esses crimes, enfim. Não dá para ir muito além disso. É uma posição minha, polêmica. Eu não acho que juiz pode fazer papel de historiador. Juiz é juiz, juiz julga, de acordo com as provas dos autos. Não cabe a ele tarefa de estabelecer a verdade, qualquer que seja ela, se é que ela existe, não cabe ao juiz. Cabe ao juiz julgar e decidir de acordo com as provas que são apresentadas a ele, dentro de um devido processo legal, que é uma longa discussão, se tratando de internacional. Procurei, assim, bem rapidamente, né? Enfim, infelizmente, só os professores aí que estão já com acesso ao texto, que leram o texto, procurei bem rapidamente, eu espero depois aí que todo mundo possa ler o texto. Fico aberto aí enfim, ao debate, quem quiser perguntar e fazer alguma observação. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Canedo. Eu vou passar a palavra, então, à professora Renata Mantovani, e aí depois nós vamos abrir para que vocês possam fazer algumas perguntas, tá? Eu gostaria aqui rapidamente de agradecer o convite e dizer que foi com grande honra e satisfação, né, ter recebido
do senhor, do professor Aziz e do Canedo, profissionais que, sobretudo, admiro, né, até pela produção, então é uma honra participar desse projeto. Gostaria de cumprimentar também os alunos aqui presentes, demais professores, evitar até nomear para não ser injusta. E é uma grande honra realmente estar aqui na GV, que no Brasil tem sido reconhecida pela sua inovação, né, e a diferença no curso de Direito, né? Então, é uma grande honra. Rapidamente, vou falar algumas questões a respeito do Tribunal de Tóquio. E aqui, em um primeiro momento, eu gostaria de fazer até um contraponto com o professor Canedo. Grande responsabilidade, Não, ousadia. Eu já concordo com ela. Não sei o que ela ia falar, mas já concordo. Um contraponto em algumas questões, e até curioso, porque o tema de tribunais me instiga muito, me é muito caro, né? Então, repito, a alegria de ter recebido o convite e, ao mesmo tempo, devo externar aqui um pouco a minha preocupação. Quando eu recebi o convite, poxa, né, a respeito de tribunais, então, é o que eu estudo, né, no mestrado eu fiz sobre o TPI, no doutorado sobre os tribunais híbridos, então, vou continuar a pesquisa, excelente. E o tema, meu tema foi o Tribunal de Tóquio. Falei, poxa... Foi o mais ingrato de todos. Falei, que dificuldade. Não sei, ao contrário do Tribunal de Nuremberg, que é extremamente profuso em termos de... Tem uma profusão de doutrina, de pesquisa bibliográfica, o Tóquio quase não tem nada, né? Então, ao se comparar... Né, e é um tribunal também quase não falado, porque, na realidade, o grande espetáculo, né, a grande mãe, ou pai, madrasta, padrasta, que seja, é do Tribunal de Nuremberg, e, de certa forma, o Tribunal Internacional Militar de Tóquio ou de Extremo Oriente acabou, tadinho, ficando um pouco apagado, né, com relação a essa questão. Mas, independente disso, eu acho que o Tribunal de Tóquio traz algumas reflexões importantes a respeito até para a produção do direito internacional penal, digo, nem produção, mas em termos de críticas que podem suscitar. E, embora tenha sido, né, um modelo aí copiado do próprio Tribunal de Nuremberg, que até foi concomitante, né, na mesma época, 6 meses de diferença, tendo seu julgamento aí durado 2 anos e meio, então finalizando em 1948. E, antes mesmo de adentrar, uma última questão que eu devo fazer um contraponto para o meu caríssimo professor Canedo, que eu acho que, de todos, eu devo ser a mais poliana, né, ou mesmo otimista com relação à questão dos tribunais internacionais. E aí, no final, vou expor um pouco o meu pensamento, até com base na ideia dos tribunais híbridos. Eu procurei fazer um paralelo de como os tribunais híbridos poderiam se compor a uma justiça internacional permanente, de que forma e como isso poderia funcionar um pouco, e lembrando que essa origem está sempre, né, pós-Segunda Guerra Mundial, com os tribunais de Nuremberg e Tóquio. Tóquio agora tem que defender, porque não tem nada, então vamos defender o de Tóquio. Bom, antes até de falar, a própria composição, as questões, não vou me ater tanto a essa questão formal, mas o que, até com base no que o professor Salem já citou aqui dos textos que a gente utilizou, pelo menos para nortear a discussão, é interessante a gente perceber que, especificamente no que diz respeito ao Tribunal de Tóquio, 2 questões surgem como premissas para a própria discussão do conteúdo né, e da formalização do tribunal. Se seria um julgamento da civilização, digamos assim, entre aspas, vamos colocar, ou uma justiça dos vencedores. Né? São duas perspectivas completamente distintas que acabam, né, repercutindo em posições, né, extremamente contraditórias. A primeira defende que o tribunal foi um recurso judicial, e um recurso judicial válido,
para fins de determinação da responsabilidade, né, do Japão frente à agressão e a atrocidades deflagradas aí no período do conflito mundial. Né? Embora, na realidade, a competência tenha até retroagido a própria questão do Japão na Manchúria, na década de 30, né? Mais ainda do que o próprio conflito. Por outro lado, a segunda teoria da justiça dos vencedores denota uma visão negativa, né? Um pouco pessimista a respeito da própria formalização do tribunal, que, uma vez que repercute na própria ideia da vingança, né, da materialização da vingança empreendida pelos vencedores naquele momento, ou seja, na intenção de se punir e penalizar os vencidos, né, os seus aqueles que se opunham à própria política, né, e, de certa forma, todo o aparato internacional e penal acabou sendo utilizado, né, para maquiar essa situação. Fato é que a repercussão, quer por um lado, quer por outro, é inconteste. Né? E por que eu falo que eu sou um pouco poliana? É claro que eu acredito nessas críticas, acredito não, na realidade existem, são mais do que devidas, principalmente, né, para aqueles com formação jurídica e o desrespeito a princípios básicos do direito penal. E ainda assim, no caso desses tribunais, né, um não enfrentamento de das questões por parte dos próprios vencedores. Então, ao se falar em Tribunal de Tóquio, eximir-se de julgar ou de analisar a própria ofensa americana, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que também teriam uma repercussão muito grave e poderiam ser consideradas crimes de guerra, principalmente no contexto político que foi desenhado. Por quê? Na questão do Japão, é interessante a gente remontar raízes históricas, ainda que brevemente, porque, de certa forma, no período de discussão entre 43 e 45, para a formalização do tribunal, né, então, a Declaração de Cairo, depois de Potsdam, né, que acabou dando origem ao tribunal, de certa forma, nesses tempos finais, o Japão já dava indícios da sua própria rendição. Né? E ali tinha uma questão política envolvida, uma vez que o próprio imperador acabou auxiliando o governo americano por interesses próprios. Né? É até interessante que, naquela época, o Japão também contava com a famosa unidade 731, né? Específica em análise e formalização de armas biológicas, e que acabaram empreendendo diversas ofensas com relação a isso. E, curiosamente, todos aqueles que trabalhavam, militavam, médicos e etc., químicos, nessa unidade, não foram julgados no tribunal. Né? Eram o tribunal contou com 28 acusações, 25 apenas levados a cabo, diferentemente do Tribunal de Nuremberg. Todos foram condenados, né? Não teve absolvição. Dos 25 das principais patentes, não. Não teve, tiraram Eles retiraram a unidade 731, exatamente, mas os que foram a julgamento, absolutamente todos foram condenados, 6 a pena de morte. Outros tantos, né? Aí a restritiva de liberdade, alguns perpétuos, outros com umas penas um pouco mais salgadas, não tão salgadas quanto a perpétua. Fato é que, em 1958, todos estavam livres. Os que não tinham morrido, todos estavam livres. Né? Então, tem algumas questões políticas que norteiam até o próprio tribunal. Como eu acredito, e aí, voltando, reforçando um pouco o meu otimismo, que a política permeia o direito como um todo, independente da área. Né? E, com o direito internacional, isso não seria diferente. Né? Até por, acho que, refletir a aspiração humana, né? Na própria formação e etc. Não que isso justifique,
né, desrespeito a questões básicas e princípios de direito, né, como da legalidade, como do juiz natural e etc. Mas, então, voltando um pouco, essas questões ficaram de fora, eles acabaram, o próprio governo japonês, né, auxiliou para tentar fazer com que, de certa forma, os nobres tivessem minimamente, né, um alcance naquele momento. E, para os Estados Unidos, foi extremamente interessante, não aqui querendo falar mal dos Estados Unidos, não é isso, mas foi extremamente interessante, para ter um ponto no Oriente, especificamente. Além disso, explica-se a retirada do tribunal dessa unidade 731, porque toda a pesquisa ficou nas mãos americanas, né, de armas biológicas. Então, foi uma moeda de troca utilizada naquele momento. E eu acho importante frisar, só para a gente ver essas questões políticas que aparecem nessa escolha, né, na formalização de um tribunal e de um julgamento que, a princípio, deveria se pautar pela imparcialidade. Estou parecendo até contraditória, porque eu estou criticando muito e falo que eu defendo. Mas são perspectivas que aparecem fortemente no Tribunal de Tóquio. Bom, ao se comparar com Nuremberg, Tóquio teve mais fracassos, falhas, do que sucesso. Né? Por quê? De certo modo, por ter sido, né, até iniciado 6 meses após o de Nuremberg, algumas questões ficaram de fora, e eu falo da própria competência, né, material do tribunal. Crime de guerra, paz e crime contra a humanidade. Vale lembrar aqui que, naquela época, o crime contra a humanidade não era um crime autônomo, né, como hoje é consagrado pelo próprio TPI e nos demais tribunais formalizados atualmente. Ele só existia se vinculado, né, à existência de um crime de guerra e crime contra a paz. A inexistência desses crimes, né, desrespeito ao princípio da legalidade naquele momento, é um pouco discutível no que diz respeito ao crime de guerra, né, até pela própria tradição do common law e do que já existia anteriormente ao próprio tribunal. Mas uma questão que não foi considerada no Tribunal de Tóquio foi a responsabilidade, ou mesmo a imputação desses crimes a pessoas jurídicas, que no Tribunal de Nuremberg isso aconteceu, né, até as organizações nazistas, e em Tóquio não. E mais que isso, embora eles tenham alegado, né, a própria existência de uma guerra de agressão, fato é que, historicamente, pelo menos, o Japão não teve tanto, né, essa ofensa e essa conduta como a própria Alemanha. Então, essa é uma primeira questão de retirada e desconsideração do Tribunal de Tóquio, né, da própria imputação a pessoas jurídicas, que isso, no direito penal, é até extremamente discutível, né, do ponto de vista de responsabilidade. Isso ficou de fora no Tribunal de Tóquio. A própria imposição de penas também, a inexistência de absolvição, como dito aqui anteriormente, né, diferente do Tribunal de Nuremberg. E um caso extremamente curioso, e até que me chamou a atenção, porque devo admitir que não conhecia tão profundamente o Tribunal de Tóquio, né, até pela escassez da doutrina. Contrário de Nuremberg, Tóquio contava com 11 juízes e de distintas nacionalidades. Né? Então, não ficou restrito àquelas 4 potências. E o que chamou atenção é que um desses juízes, né, um indiano, ele votou, então, no seu voto, ele absolveu absolutamente todos os réus, né? E na declaração, né, na fundamentação, explica-se exatamente pelo não reconhecimento do tribunal e desrespeito aos princípios básicos do direito penal. Né? Então, foi curioso, porque se houve certa uniformidade no Tribunal de Nuremberg, em Tóquio isso não aconteceu.
né? Então, de certa forma, isso ficou muito mais evidente. E, ainda assim, uma outra questão que é extremamente interessante, e a gente viu que é muito minha cara, e eu gosto muito de verificar essa mistura política, é que, quando da condenação do ministro japonês, Hiroto, por parte do tribunal, na realidade foi por maioria, né, então 6 votos, a população se revoltou, né, e fizeram petições assinando contrária ao próprio reconhecimento do tribunal. O que é muito interessante, e aí, pegando o gancho, né, nos próprios artigos que a gente tomou como base, é verificar que, no que diz respeito à existência do tribunal, a gente não consegue respostas, né, prontas e etc. Por exemplo, então, vale a pena a construção de um tribunal para julgar atrocidades que são justas, né, e a gente fala um pouco da filosofia em termos de justiça, em detrimento desses princípios de direito, né? Então, qual é o limite da construção, em que ponto isso acontece, né? E, ainda assim, se existe né, mesmo que, em se considerando essa prerrogativa, digamos assim, seria factível a construção de princípios de direito internacional dessa maneira? Então, deixar de julgá-los seria mais absurdo do que julgá-los a própria revelia dos princípios de direito, né? Então, é algo que se coloca para reflexão no que diz respeito aos tribunais, porque, de certa forma, né, isso permeia outros casos, né, inclusive atuais, quando a gente fala em termos da própria existência dos tribunais híbridos, porque, embora eles utilizem, ou mistos, embora eles utilizem o aparato interno dos Estados, ele tem uma forte vertente internacional que acaba sendo enxertada nesses tribunais. Então, qual é o limite dessa legitimidade do reconhecimento desse modelo internacional? E, não obstante essas considerações, e aí, só para fechar um pouco da minha visão um pouco mais positiva dos tribunais, eu entendo que existem princípios, né, de direito internacional penal que norteiam a construção desse arcabouço jurídico, por assim dizer, e que, na realidade, a função seria mais uma mão invisível do que efetiva, digamos assim, né? A ideia é que esse direito internacional penal seja um norteador, né, e uma imposição de determinados limites para os próprios Estados. Então, quando a gente pensa em TPI, aí a gente pensa na própria questão do princípio da complementaridade, não é efetivamente julgar prima facie, em primeiro momento, né, mas fazer com que esses Estados se aparelhem e minimamente respeitem um arcabouço que foi construído, ainda que sob duras críticas. E, de certa forma, enxertar nesses Estados alguns princípios, né, ou mesmo normas, no que diz respeito à própria tipificação de crimes, né, os requisitos e etc., mesmo em direito processual, penal, digamos assim, um patamar mínimo que seja aceitável para evitar, é claro que isso não acontece sempre, né, grandes ofensas, né, ou mesmo barbáries. Né? E só para falar em ofensas e barbáries, uma outra questão muito contestada no Tribunal de Tóquio é que o tribunal desrespeitou absolutamente todas as normas de processo penal, né, que diz respeito à colheita de provas. Eles foram condenados simplesmente por indícios, né? Então, eu acho que a função, né, e a gente tem esse olhar pretérito, digamos assim, esse olhar histórico serve para tentar minimamente, né, construirmos uma base jurídica que seja enxertada nos Estados e, aí sim, materializado
por todos, né? E a gente consegue perceber ainda, com algumas diferenças, que nesses tribunais mistos, que depois aqui, né, será motivo de debate, ainda que sob críticas, é possível observar minimamente, né, um respeito ou uma igualdade dessas normas e princípios de direito internacional penal. Bom, eu me coloco à disposição, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e o convite, e passo a palavra para o professor Salim. Obrigada. Muito obrigado, professora Renata, muito obrigado aos dois professores por esta entrada, na verdade, no tema, pela sua porta de entrada, né, que são os dois grandes primeiros tribunais, e que ajudaram a pautar todo o resto que veio depois, né? Então, tudo que veio depois, em alguma medida, é tocado por Nuremberg e por Tóquio. E, é claro, há problemas, me parece, que apareciam já em Nuremberg e Tóquio, que aparecem de outro jeito, ou já não aparecem em outros mais atuais. Mas, assim, eu gostaria de notar apenas que a minha função é fazer um pequeno comentário. Algumas coisas que tocam esses dois tribunais, muito rapidamente. Algo na fala do professor Canedo me fez marcar aqui uma coisa que eu acho que a gente deveria se perguntar. Afinal de contas, trata-se de direito penal ou não? Você percebe que os penalistas dizem para ele isso tudo é um absurdo, é ou não é? E me parece que essa é uma pergunta legítima, isso é um ponto legítimo. É possível que, de fato, não se trate de direito penal, certo? Apesar do nome, certo? Porque parece que não foi feito para seguir os grandes princípios do direito penal, certo? Então, acho que essa é uma pergunta muito importante, certo? Claro, os dois têm esse problema de raiz, como foi dito, que eram tribunais dos vitoriosos. E esses problemas de raiz, me parece, se desenrolam em alguns temas. Primeiro, tem o tema clássico, né, da anterioridade da lei pela qual você vai ser condenado. Há um problema nos dois tribunais, certo? As pessoas foram condenadas por crimes definidos a posteriori, certo? Ainda que se tenha dito que já fazia parte dos princípios do direito costumeiro e tal, mas, assim, uma visão um pouco mais conservadora, eu diria que, especialmente se for direito penal, certo? O argumento perde força. Agora, tem algumas perguntas ou algumas coisinhas que passaram nas duas falas sobre os dois tribunais, ainda que talvez não tenham sido explicitadas assim, mas havia uma questão: quem ia ser punido, quem ia ser julgado e quem ia ser punido. Na verdade, as duas coisas se equivalem, né? Praticamente, quem fosse julgado seria condenado e punido. Mas quem eram? E aqui algumas escolhas foram feitas nos dois tribunais que tinham um efeito que, para mim, é o fundamental. É uma escolha entre quem fica dentro e quem fica fora. Vocês percebem quando se diz assim, olha, tinha os caras que trabalhavam com armas biológicas e tal no Japão, esse pessoal foi afastado do tribunal, não foram a julgamento, não foram acusados de nada, porque eles tinham uma importância, que era, eles eram responsáveis pela pesquisa, etc., então era preciso lidar com eles. Vocês percebam que há aqui, na base, um problema, inclusive de rule of law, que é, entre as várias pessoas que poderiam ser acusadas, eu escolho aquelas que eu acuso por razões como no que o cara trabalha mesmo, certo? Isso me parece razoavelmente problemático, mas há outras razões por isso, mas, de todo modo, há uma pergunta: quem é que seria acusado e quem é que seria punido? Isso se liga a uma outra pergunta, que é: por quais crimes você resolve punir estas pessoas ou acusar estas pessoas? Aqui havia várias opções, mas, ao que parece, a ênfase nos dois tribunais foi colocada no tema da agressão, certo? Quer dizer, primordialmente foram julgadas as pessoas pelos crimes de
agressão, quer dizer, a guerra ilegal e etc., ficando quase que um pouco obscurecidas as acusações em termos de genocídio, crimes contra a humanidade, etc. O foco principal passou a ser a noção de agressão. E isto tinha uma relação com a primeira pergunta, quem é que vai ser acusado, porque nos dois casos a ênfase foi posta nas lideranças políticas e militares que poderiam ser responsabilizadas por esta agressão, certo? Agora, isto nos leva a pensar que de um universo enorme de pessoas que poderiam ser acusadas, milhares e milhares de pessoas que poderiam ser acusadas pelos mais diversos crimes, você acaba fazendo estas escolhas em que você diz, não, só estes. E aí você se pergunta, mas por que só estes? Certo? Vocês percebem que quando você vai buscar a racionalidade do julgamento, se você diz, não, só esses, por alguma razão qualquer, você já está dizendo que a intenção não é julgar o criminoso pela sua própria culpa, certo? Porque se você está deixando um monte de fora, a razão deve estar fora do indivíduo criminoso, certo? O que contradiz a ideia mesmo de um julgamento individualizado. A ideia é que isso aqui deve servir de símbolo, bastam alguns, bastam 50, bastam 30, bastam 28, bastam os chefes das várias organizações nazistas, bastam os militares japoneses, etc., certo? Na Alemanha, algo assim se fez porque se fez a escolha de não ir atrás dos industriais, dos capitalistas alemães, que poderiam também ter sido acusados. Então, vocês percebam que a ênfase que eu boto sempre é nas escolhas que são feitas e nas razões por trás das escolhas, né? E que, na medida em que elas evidenciam contradições, se você quer algo que é simbólico, se você quer algo que restabeleça algum tipo de verdade, se você quer algo que apenas sirva como algo que demove futuros criminosos, e você escolhe, então, ir para o simbólico, é ou não é? Você percebe o tamanho da injustiça com o cara que serve de símbolo, certo? Porque ele dirá, mas porque eu sou o símbolo, certo? Já que não é uma coisa ligada a mim. E aí você passa por um processo em que tudo acontece como se bastasse apenas determinar a responsabilidade individual daquele cara, certo? Quer dizer, ou você está servindo ao símbolo, ou você está, de fato, fazendo um trabalho em que busca julgar cada criminoso pelo seu crime. E, claro, aqui há uma observação que acho que talvez Tóquio tenha tido menos impacto, digamos, ou tenha aparecido menos do que Nuremberg, entre outras coisas porque os americanos perceberam que estava na hora deles tomarem conta do processo. Eles fizeram Tóquio basicamente sozinhos, certo? Eles disseram, por que exatamente nós vamos trazer os outros aqui para o Extremo Oriente, para dizer que, junto conosco, eles vão comandar o processo daqui para frente, né? Ainda que os juízes tenham sido de várias nacionalidades, etc. Bom, nós temos previsto agora um pequeno coffee break, acho que só tem suco e coffee mesmo. Agora, não sei, eu tenho uma chefe aqui que tinha me sinalizado. Nós temos a previsão de perguntas, umas 2 perguntas, talvez, se vocês quiserem. Por favor. Parabéns pela exposição. Minha pergunta é bem breve. Pensando aqui com as exposições, eu gostaria de saber de vocês dois, em relação aos 2 tribunais, até que ponto os tribunais também não serviram como uma forma de anistia dos países. Eu estava pensando aqui no Tratado de Versalhes, que acontece logo após a Primeira Guerra, em que toda a culpa é atribuída à Alemanha, como país. E depois da Segunda Guerra, você tem o tribunal que julga os indivíduos, os responsáveis pela guerra, os responsáveis pelas atrocidades. Eu tiro a culpa do coletivo, eu tiro a culpa do povo alemão, do povo japonês, e jogo a culpa para os indivíduos. Isso não facilita que, no período pós-guerra, eu consiga trabalhar melhor a questão da anistia dos povos para esse segundo momento? É a minha pergunta.
Bom, essa questão da culpa coletiva é clássica, né, da Alemanha, né, essa discussão, enfim, rendeu páginas e páginas. Quem sabia, quem não sabia, podia ter sido feito, não podia, podia ter sido evitado, né? Enfim, essa é uma discussão que diversos intelectuais importantes, Grasso, Habermas, enfim, isso deu pano para a manga. Os historiadores, todos os historiadores alemães que ou viveram a guerra, estavam até mesmo que fossem crianças, mas enfim, até essa coisa da culpa coletiva só desencarnou um pouco com as novas gerações. Se você pega a historiografia alemã mais recente, historiadores aí com 40 anos para baixo, gente que não nasceu, não viveu, enfim, isso melhora um pouco, mas até lá para os anos 60, essa foi uma discussão clássica que envolveu praticamente todos os grandes intelectuais. Tem texto do Habermas, tem o Gunther Grass, enfim, todos é um tema clássico e importante. Eu concordo com você em uma coisa. Me parece que a grande questão do pós-guerra, qual era? Bom, nós vamos ter o quê? Uma Guerra Fria. Né? Enfim, a questão... A Alemanha passou a ser uma questão fundamental no pós-guerra, né? Porque, se daí para adiante, ou vamos dizer assim, nós teríamos uma Guerra Fria, 2 blocos, né, liderados pelos Estados Unidos, pela União Soviética, a Alemanha passava a ser central. Né? Uma série de crises envolvendo a Alemanha, a coisa vai acabar lá no início dos anos 60, com o muro, né? Mas você tem aí uma série de crises. A Alemanha passa a ser... A Europa, né? A gente pode até ir mais do que isso que você falou da Alemanha. A Europa passa a ser... Essa é uma das razões pela qual se buscou ganhar a França. Qual era o grande medo do pós-guerra? Bom, que o Partido Comunista vencesse as eleições na França, eles estavam muito fortes, né? Eles, vamos dizer, a resistência francesa, boa parte era feita do Partido Comunista, não se podia perder a Itália, que tinha um Partido Comunista muito forte, e não se podia perder a Alemanha. Talvez... tem um filme muito legal chamado Os Julgamentos de Nuremberg, um filme antigo, preto e branco, do início dos anos 60, um classicão mesmo. Não é sobre esses caras aqui, não, mas é um grande filme, né, do início dos anos 60, e tem um momento que o promotor americano, que era um coronel, está conversando com um outro coronel, e esse outro coronel falando com ele assim, você está pegando muito pesado, você tem que maneirar na acusação. Ele fala assim, como eu vou maneirar na acusação? Você não viu o que eles fizeram? Olha, você não viu o que eles fizeram? Fala, você não está entendendo. Agora, a nossa guerra é outra. E nessa outra guerra que nós vamos começar a travar, a gente precisa dos alemães. Você não está entendendo. Se você estigmatizar esse povo inteiro, nós vamos perder a Alemanha. Então, você não está entendendo. Acabou a guerra com a Alemanha, agora é outra etapa, e nós vamos precisar dos alemães. Nós precisamos desse povo. Se você começar a detonar todos os líderes dele, nós vamos perder a Alemanha. Nós não podemos, você não está entendendo. Ou seja, a Alemanha era a Europa em particular, mas a Alemanha para seu, né, que você levantou, eu acho que tem a ver, sim. Acho que vamos dizer assim, o processo, né, da nova ordem da construção passava por ganhar a Alemanha. E isso, talvez, não sei até que ponto, jogar a culpa toda em determinados indivíduos malignos, né, monstros, etc., poderia, talvez, facilitar isso. Mas, de qualquer maneira, esse debate da culpa coletiva foi um debate clássico, né, da historiografia alemã, e até os anos 60, depois dá uma quem sabia, quem não sabia, quem fez, quem não fez, mas talvez sim, voltando à questão do símbolo. Eu dá para falar do meu texto, eu até exploro muito essa coisa de símbolo. Essa primeira parte é um pouco... Eu acho que, enfim, se você pegar aqueles caras como símbolos do mal, né, de alguma maneira, e despejar toda a culpa neles, né, e dizer assim, olha, ninguém tem nada com isso, isso foi um monte de malvados aqui que, enfim, levaram essa loucura toda, é mais fácil você redimir um pouco. Mas esse é um debate complicado, né? Isso realmente
Essa coisa da culpa aí, de quem sabia, quem não sabia, quem viu, quem não viu, quem não fez, por que a gente ficou, a gente não ficou. Rende aí. Eu até... cinema é uma coisa diferente, mas eu recomendo que todo mundo assista esse filme, Julgamento do Nuremberg, que essas questões são um pouco levantadas, embora com uma linguagem cinematográfica que, né, sempre diferente. Não sei se eu te respondi. Bom, vou ser breve aqui, sem querer polemizar, porque, na realidade, é uma reflexão, entendo, no mínimo curiosa. Mais uma vez, a gente tem algumas vertentes para poder pensar. É óbvio que, e aí faço utilizo as palavras do professor Canedo e da dificuldade de tentar ponderar essas questões, mas eu não sei se a gente faz um rompimento absoluto, assim, em termos de anistia do próprio Estado, porque o próprio julgamento, eles tentaram, sim, né, atribuir determinada culpa ao próprio Estado alemão. É interessante a gente refletir sobre, porque, na realidade, há que se haver uma comunhão de esforços para empreender, né, todas as barbáries cometidas naquela época. Então, claro, discussões filosóficas e doutrinárias nesse sentido existem, mas a gente, até para fugir um pouco só dessa análise, se a gente remontar rapidamente a algumas teorias de relações internacionais, por exemplo, quando a gente vai analisar a própria contato, formação, relacionamento entre os Estados, mesmo no pós-guerra, que, na realidade, já estava se assinalando há muito para um poderio de forças e uma disputa de poder e de territórios dominantes, e a Alemanha foi um sinônimo disso, né, sofreu sensivelmente pelas duas grandes potências hegemônicas. Eu entendo que existiria um cuidado, mas não necessariamente uma anistia, porque, se a gente pegar um pouco a teoria dos jogos ou mesmo realismo, se eles forem pensar na própria Alemanha, a ideia é que aquele Estado é muito perigoso. A Alemanha é uma fênix, né? Ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial, ela renasce, ainda que os Estados se voltem um pouco, ou melhor, fingem que não vê determinadas questões que ela acabou descumprindo no próprio tratado, né? Hitler foi extremamente inteligente nesses mecanismos. Olha, você não pode ter aviação, militar, nada. Então, vamos fazer clube de caça, sei lá, né, para poder treinar esses pilotos. Você não pode ter exército. Beleza, então, já que eu não posso ter exército, vão ter clube de escoteiros, né, para treinar essas pessoas em determinados locais, e etc. Então, eu entendo que, para mim, eu utilizo isso muito, eu sempre falo isso, né, em aula, e etc., que a Alemanha é uma fênix, ela sempre renasce das cinzas. Né? E, depois da Segunda Guerra, e principalmente com a queda do Muro de Berlim, hoje você vê ela desponta novamente como, né, um grande Estado na própria União Europeia. Então, não é à toa que também, muitas vezes, fala-se uma reformulação da própria ideia do Conselho de Segurança, da Organização das Nações Unidas. Então, eu não acredito numa anistia completa, porque eu tenho quase certeza absoluta que os Estados voltem os olhos bem desconfiados para a Alemanha como um todo. Né? E aí, certamente, o povo alemão. Agradeço muitíssimo aos professores nessa primeira mesa. Logo em seguida, 5 minutos, máximo 10 é realmente o tempo de tomarmos o café. Vamos lidar com Ruanda e Serra Leoa.